Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o advogado Cristiano Joucadar. Bom, Cristiano, você fez faculdade aonde? Na Univap, em São José. E quais professores mais te marcaram na época que você fez direito? O que você pode falar sobre a importância dos professores? Olha, no penal, a Leila, que é procuradora de justiça, ela me marcou muito. Um que me marcou demais, Fernando de Almeida Pedroso. Eu comprei os livros dele, e os livros dele eu levo até hoje para o júri, eu cito frases dele, dos livros dele, porque no começo eu me baseava muito no que ele dizia, né? E por intermédio do Fernando de Almeida Pedroso, eu li muito Nelson Hungria. Ele citava muito Nelson Hungria. E eu acho os livros dele sensacionais, né? E esqueci o nome do outro procurador, mas no CIV, um que me marcou muito, o Dr. Aldo Zonzini. Ele dizia uma frase que me marcou muito também, né? A advocacia é o suprassumo da liberdade, ele dizia. E é verdade, né? A gente não tem 13º, não tem férias, não tem um terço de férias. A sua previdência, você que tem que se virar nos 30 para fazer. Mas a gente é livre. A gente é livre para trabalhar na área que você quiser atuar, para emendar um final de semana. Né? Mas tem uma outra frase que complementa isso, que é a liberdade é a maior das prisões. Né? Ser livre requer muita responsabilidade. Porque você é prisioneiro das suas obrigações. Não tem ninguém que vai fazer por você. Exatamente. Você é prisioneiro das suas obrigações. Mas essa sensação de liberdade, você poder ser o guia da sua vida realmente profissional, apesar de exigir muito, né, tem uma fatura alta para isso, mas é o suprassumo da advocacia. E aí, fora da faculdade, quais são as suas referências no mundo do direito? Estou falando sobre, já que você é advogado criminal, você deve ter acompanhado vários júris de outros advogados também. Quais são as suas referências, as pessoas que você admira nessa área? Olha, eu acho que eu vejo, tem vários níveis, né? Eu vejo o Toron, por exemplo, como um advogado que ele reúne conhecimento técnico e conhecimento de pessoas. Ele transita muito bem em Brasília, né, nos mais diversos tribunais. E o advogado nada mais é... Isso ajuda muito, você ter acesso aos tribunais. Isso ajuda muito a você ser ouvido, vamos dizer assim, né? E hoje em dia, você continua a sua fase de leitor? Você falou que leu muito durante a infância e adolescência. E hoje em dia você também tem tempo para ler? Tem que arrumar tempo. Eu adoro ler, nem sempre a gente consegue ter tempo, porque eu sou meio hiperativo. Para eu conseguir ler assim, eu tenho que estar numa rotina de vida bem certinha, para eu conseguir tirar aquela 1 horinha para eu ler, né? O último livro que eu li, terminei faz 1 semana, 2, foi Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Eu já tinha lido dele Crime e Castigo, que é um dos clássicos dele, e Gente Pobre. E sensacional, né? O autor que mexe muito com a consciência, né? Com a fase de culpa, né? Quem mais me marcou, inclusive na minha vida profissional, que influenciou muito a minha vida profissional, por incrível que pareça, foi Machado de Assis. É mesmo? Por quê? Porque ele tem uma linguagem psicológica, né? Machado de Assis, ele não descreve o ambiente, ele descreve a mente das pessoas. Você vê outros escritores, eles te colocam na cena da narrativa, descrevendo o ambiente, né? O sofá, as luzes, as flores, descreve muito o ambiente. Machado de Assis te colocava na mente, você se colocava na cena. Dostoiévski é assim também, romance psicológico, né? E era uma linguagem onde ele não dizia que a pessoa, por exemplo, era mal. Eu não dizia que essa pessoa é má. Ele não dizia isso. Mas na descrição dele, você percebeu, ele não dizia que a pessoa era fútil. Né? Ele usava muito de ironia, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele não dizia que a pessoa tinha uma vida vazia,
Mas a forma como ele descrevia, você muitas vezes usando adjetivos positivos. Né? Você pensa, putz, mas que vida nada a ver. É. Né? Então, é um tipo de linguagem que me ensinou muito na vida jurídica, porque o juiz criminal, ele quer saber o que se passa na mente da pessoa, a intenção da pessoa. Né? Isso, o motivo do crime é determinado. Nelson Grimm dizia, né? O motivo é a pedra de toque do crime. Então, você entender os motivos, o que leva a vítima a dar um depoimento, o que leva uma testemunha a dar um depoimento, você entender essa parte psicológica e conseguir descrever para o juiz nessa sutileza, isso é muito importante. Né? Então, se eu fosse dizer para você o autor que mais me influenciou juridicamente, eu diria, porque foram livros que eu li no ensino médio. Né? E tem algum específico do Machado de Assis? São Memórias Póstumas, Quincas Borba e o... como é que chama? O Capitu Traiu Bentinho? Esqueci o nome. Dom Casmurro. Dom Casmurro. Dom Casmurro. São os três. E filmes também? Filmes de júri, você gosta? Ou não é uma coisa que te atrai? Não eu gosto, mas não diria que eu sou... Assim, não sei, eu vou arrumar uma explicação agora, improvisada. Eu acho que eu já fiz tanto júri, já convivi tanto, que é difícil a um filme concorrer com a emoção do júri. A emoção que a gente sente, né, do júri. Talvez seja isso, mas não é uma coisa que eu seja fanático, não. Queria que você falasse um pouco agora sobre o seu trabalho na OAB. Como é que é a sua rotina lá, hoje em dia, das comissões? Fala um pouquinho como é que funciona esse processo. Bom, eu comecei a trabalhar aqui na OAB logo depois que eu me formei na presidência, era o Ângelo Maria Lopes, filho. Que foi assassinado, Zumba. né? Eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos dele. Uhum. Fui membro da Comissão de Direitos Humanos. Depois, na gestão do Carlos Tadeu, eu fui vice-presidente da Comissão de Política Criminal. Depois eu segui na OAB de São José. Tive vários cargos de comissão, fui diretor adjunto. E hoje eu estou como conselheiro estadual. Uhum. Vamos fazer uma comparação. O conselheiro estadual seria como um deputado estadual, vamos dizer. Né? Tem eleição também para isso? Tem eleição. Só que na OAB a eleição é diferente. Né? Você vota, por exemplo, na presidente da OAB, eu fui eleito com a Patrícia Vanzolini. Quem votou na Patrícia automaticamente elege o conselho inteiro, e eu era um dos conselheiros. É como se você votasse no governador e a LESP inteira fosse só de um partido. É mais ou menos assim. E eu fui eleito junto com a Patrícia Vanzolini, como ninguém votou no Cristiano, né? Votaram na Patrícia. E eu fui eleito junto com ela. Vota nela e ela monta o time. Você vem com uma chapa completa, todos os nomes. E aí a sua rotina hoje também é vinculada à OAB de São José? Na OAB, eu participo lá na OAB de São José, representando a OAB São Paulo. Vamos dizer que eu faço essa ponte entre a OAB de São José e a OAB São Paulo, e o Conselho tem uma função muito importante. Né? A gente tem que aprovar, as principais deliberações da OAB são aprovadas pelo Conselho. Você vai entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, representações, alterações, se vão propor uma alteração legislativa ou alteração nos regimentos, regulamento geral da OAB, tudo passa pelo exclusão de advogados, tudo passa pelo Conselho. Você falou, acho que no bloco anterior, em relação ao caso que você citou, né, que você escreveu uma crônica no seu site. Desde quando você costuma escrever e eu queria que você falasse do seu site também para a gente? No meu site acho que tem umas 8 crônicas publicadas, mas eu escrevi várias. Eu não publiquei porque eu tenho um projeto de escrever um livro de crônicas. E eu tenho esse projeto, mas e o tempo para se concentrar e escrever, né? Mas são todos os textos vinculados a experiências suas de júri ou não? De júri e fora do júri. Processos criminais. E para você é fácil escrever a crônica? Você escreve de uma vez? Como é que funciona esse processo aí? Para tudo, quando eu vou escrever, a ideia tem que estar o começo, meio e fim na minha cabeça.
Se eu não tiver o fim, eu não consigo escrever o começo, né? Eu já tenho que estar... Aí quando para eu ter esse começo, meio e fim na minha cabeça, demora para vir a inspiração, uma reflexão, né? Mas quando vem, daí eu escrevo rápido, depois de 2 dias, deixo o texto dormir, como eu faço com as petições, né? E reviso em seguida. Qual que é o site para o pessoal que quiser ler suas crônicas? É advocaciajoucadar.com.br. É o Joucadar, para você que quiser procurar, é JOUKHADAR, né? Isso, Joucadar, advocaciajoucadar.com.br. Isso. Para a gente finalizar a nossa conversa, você é uma pessoa religiosa? Como é que você vê? Olha, eu acredito em Deus. Acredito em Deus, mas eu não sigo com afinco alguma religião. Em tese, sou católico, né? Uhum. E algum dos seus filhos é advogado também, não? A minha filha Bruna se formou em Direito, me deu uma neta. É? E como é que é o Cristiano avô? Ah, ser neto é muito bom, né? Você pode curtir, porque quando a gente tem filho, você tem uma responsabilidade. Então, mesmo nos momentos que você está brincando com seu filho, você está preocupado com a educação. Você não vai fazer qualquer brincadeira. Você não vai dar qualquer coisa para ele comer. E quando você é avô, você não está nem aí para nada. Você brinca, dá o que quiser comer. Aí é o pai que sofre. Leva sempre um chocolatinho. Infelizmente, acaba não vendo muito, porque ela casou e foi morar em Rio Preto. É longinho. Mais longe, né? Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado por ter vindo e compartilhar um pouco da sua história com a gente. Imagina que eu agradeço, Rodrigo. Foi uma honra, um prazer aqui falar aos espectadores da TV Câmara. Deixo um abraço para o presidente Abner e todos os demais vereadores. Queria também cumprimentar o meu amigo Jorge Cespedes, agradecer ele também pelo convite e fico à disposição. Tá certo, obrigado pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.